O nosso assunto preocupante interessa a todo o país, o combate ao crime organizado e às milícias. Em frente a esse novo caos na segurança do Rio de Janeiro, a gente conversa agora com o coronel Alessandro Vissacro, que é analista de segurança e defesa. Tudo bem, coronel? Como sempre, muito obrigado pela gentileza por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Muito obrigado, boa noite. Bom, o governo, mais uma vez, estaria cogitando o uso de forças federais no Rio de Janeiro. Há, inclusive, uma discussão feita agora. Por enquanto, uma intervenção federal está descartada. Tem a discussão também sobre a criação de um Ministério da Segurança Pública, parte ao Ministério da Justiça. Eu pergunto, esse é um enfrentamento que o Brasil há muitos anos diz que vai fazer e, ao que tudo indica, não faz da forma como se espera. Pontualmente, o que é possível fazer nesse momento na avaliação do senhor? Bem, então vamos destacar da sua fala o que realmente é um ponto crucial. O Estado brasileiro não dispõe de uma política de enfrentamento ao crime organizado. Estamos falando de política de Estado e não programas de governo. Então isso realmente falta no Brasil. Quando nós nos remetemos para o Rio de Janeiro, o que nós observamos é que os grupos criminais organizados no Rio de Janeiro, eles têm algumas peculiaridades que lhes são muito próprias. O que mais chama atenção no Rio de Janeiro talvez seja a disputa territorial. E essa disputa territorial, ela recrudesceu, fruto das restrições às operações policiais. Então, esses diferentes grupos armados, eles consolidaram aquele nicho territorial deles, não é isso? E eles procuram exercer aquilo que é chamado controle territorial armado. E quando nós falamos em grupos armados no Rio de Janeiro, existe uma divisão entre milícias e facções criminosas que está se tornando inadequada, porque esses grupos, eles convergem em objetivos, em práticas, e acaba havendo uma espécie de hibridização. Então, alguns até falam em narcomilícia. Na verdade, eles compartilham características mútuas. Em alguns locais da cidade, em algumas comunidades, esses grupos armados podem ser rivais. Em outras comunidades, os mesmos grupos armados podem criar alianças de conveniência. O que chama atenção na crise recente no Rio de Janeiro é que a milícia, aqueles grupos que são caracterizados como milícias, tradicionalmente, eles evitam o enfrentamento com o Estado. E não foi o que aconteceu ontem. Adotou uma prática muito próxima daquela que foi adotada por uma facção criminosa em 2010, que levou à ocupação do Complexo do Alemão. Então, esse é um aspecto muito interessante quando a gente observa os eventos do Rio de Janeiro nas últimas horas. Sim. O coronel, o senhor que obviamente é um especialista, um estudioso também na questão da segurança, o que poderia ajudar, fora as questões mais pontuais que a gente vem falando e sempre fala quando há uma crise na segurança que chama a atenção? O senhor acha que a tecnologia policial, de que forma que a tecnologia pode ajudar a enfrentar essas milícias ou narcomilícias, como o senhor fala? Não existe bala de prata, não existe uma panaceia que vai resolver a questão de um problema que vem se agravando no Brasil, que vem tornando-se cada vez mais difícil ao longo de mais de século. Então, o que a gente precisa adotar é uma abordagem sistêmica para o problema, o que não existe. O que existe são medidas paliativas em circunstâncias, em momentos de crise, para dar uma resposta à opinião pública, para aplacar o clamor da opinião pública. Mas o fato é que, como eu disse anteriormente, não existe uma política de Estado que ofereça uma abordagem sistêmica. O Rio de Janeiro é um caso muito interessante, porque no Rio de Janeiro não se produz drogas, não se produz armas, não se produz munições, e a gente observa tudo isso estourando no Rio de Janeiro. Então, na verdade, a gente tem um problema que é compartilhado, não é nem pelo Brasil, isso é um problema de toda a América Latina. Na América do Sul, isso é um aspecto assim, muito, talvez seja o principal problema de segurança dos países latino-americanos, sobretudo incluindo a América do Sul. Então, falta essa perspectiva sistêmica. Falta tecnologia, falta uma revitalização do sistema persecutório, falta rever a legislação, falta aplicar essa legislação,
Falta tudo isso, mas nenhuma solução dessa isolada vai produzir efeito. Claro. Bom, o Coronel Alessandro Bissacro, que é analista de segurança e defesa, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, por ajudar a gente a entender um pouco mais de todo esse processo. A gente volta a se falar. Grande abraço, bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado.